O assunto de hoje é sobre feudalismo. O feudalismo esse que durou durante o século X até o século XIII. Eu vou fazer um resumão aqui, geral, tá bom? De passar uns bisus, pra você fazer a sua revisão basic aí. Então vamos lá. O feudalismo foi um sistema político, econômico, social e cultural da Idade Média, né? Foi um modo de produção da Europa Ocidental. Então, como surgiu esse feudalismo? Surgiu a partir da união de costume dos povos romanos e germânicos. Fica ligado nesse bizu, que essa parada caiu na PrEP em 2016. Então relaxa que eu te passar de bizu. Os costumes romanos que ajudaram a fundamentalizar o feudalismo foi o colonato, o cristianismo, o latim e a baixa centralização do poder. E os costumes germânicos foram o benefício, comitatus, a economia agropastoril e o direito consuetudinário. Antes de explicar o que são esses costumes, eu vou explicar o que eram os feudos. Feudos eram pedaços de terras, né, da qual quem era o dono, o líder dessas terras, os proprietários eram os senhores feudais. Então, agora eu vou explicar o que é colonato. Colonato era a relação que o senhor feudal, né, o dono dessas terras, tinha com o colonato, que era quem trabalhava nessas terras. Então, o colonato consistia em o proprietário da terra, o senhor feudal, doar, né, terras a esse colono e também garantir a proteção dele à terra. Enquanto o colono retribuía com o seu trabalho nessas terras e também contribuía com a fidelidade a esse senhor feudal. É importante você também saber diferenciar que é diferente colono e de escravo. Colono, camponês, é a mesma coisa. Então, os colonos eram homens livres. A única coisa que prendiam eles era a terra. Então, os senhores feudais não eram donos dos seus colonos. Os seus colonos apenas trabalhavam na terra. Eles dependiam da terra para viver. Então, caso o senhor feudal se mudasse, o colono não tinha que ir com ele, porque o senhor feudal não era dono dele, né? Diferentemente dos escravos, que eles eram posses de alguém. Comitatus era o laço de fidelidade entre os chefes militares e seus guerreiros. O benefício era a recompensa dada, né, pela bravura desses guerreiros em campo de batalha. Os chefes militares recompensavam esses guerreiros, geralmente recompensavam com terras, né? E em troca, esses guerreiros também davam a sua fidelidade a esse chefe militar. O direito consuetudinário era o direito baseado nos costumes, né? Não tinha uma lei escrita que determinasse os direitos, eram tudo baseados nos costumes. A economia agropastoril era a ruralização econômica, né? Era um modo de produção de subsistência, né? Então, eles plantavam, cultivavam para o consumo próprio, né? Não era aquela comercialização louca e etc. No feudalismo tinha uma parada chamada suzerania e vassalagem, que eram entre nobres e nobres, não era entre nobres e camponeses, nobres e servos. Era entre nobres e nobres. Então, o suzerano era o proprietário da terra. Ele protegia militarmente os seus vassalos, que era para quem ele doava essas terras. Ele protegia judicialmente esse vassalo. E caso esse vassalo fosse ter uma conversa celestial, ou seja, tivesse morrido e não tivesse deixado herdeiro, esse suzerano tinha o direito de ir lá rever as posses da terra. Ou seja, o cara morreu, não tem filho, não tem ninguém. Pô, vou lá ver para quem vai ficar essa terra agora, já que ele morreu e não tem ninguém para assumir. Enquanto o vassalo tinha o direito, né, tinha o dever de proteger, dever a sua fidelidade ao seu suzerano, prestar serviço militar a ele também e libertá-lo caso ele fizesse merda e fosse preso. As características gerais do feudalismo, que inclusive essa é uma característica originada, né, de um costume romano. Lembra lá que eu falei mais cedo que aquela parada é bizu do saber, de verdade. Era característica do feudalismo ter o poder descentralizado. Então não tinha lá o senhor feudal picão
que era dono de todos os feudos, né? Cada senhor feudal tinha seu feudo e cuidava do seu feudo. Ninguém tinha que se meter no feudo do outro. Cada um tinha o seu e cada um cuidava do seu e administrava da forma que bem entendia. O comércio e as cidades eram frágeis. Não tinha aquele comércio, né, louco que tem no mercantilismo, que é uma parada bem mais à frente, tá? Não confunde isso. Era muito frágil, então, tipo assim, o comércio era baseada nas trocas, né, de terra. Era baseada nas terras. Tudo era baseado em terras. Quanto mais terras você possuía, mais rico e próspero você era. A sociedade era dividida, era estamental. Então, supondo que aqui tem uma pirâmidezinha. Então, no topo da pirâmide, quem tinha a supremacia do poder era o clero, a igreja. Então, acima de tudo, estava a igreja, abaixo dela estavam os nobres, e abaixo dos nobres estavam os camponeses, ou servos, assim como você preferir chamar. Então, quem nasceu servo vai morrer servo. Quem era nobre vai morrer nobre. E quem era do clero vai morrer no clero. E é isso aí. Não tinha mobilidade entre essas classes. A economia feudal era uma economia agropastoril. A terra era dividida em 3 partes. Era o manso senhorial, também chamado de domínio, o manso servil e também o manso comunal, que também era chamada de terra comum. A terra comum era praças não, né? Eram bosques, vilarejos, os quais todo mundo podia caçar lá, catar lenha, caçar animais e tal. Todo mundo podia fazer uso daquelas terras. Senhores feudais, os camponeses, todo mundo poderia fazer uso daquela terra. Tinha o manso servil, que eram terras utilizadas pelos servos, o próprio sustento, e parte desse sustento tinha que ir para o senhor feudal, que futuramente a gente vai ver que isso era chamado de talha. Daqui a pouquinho eu falo disso. E também tinha o domínio, né, que era o manso servil, que era exclusivo do senhor feudal e que o colono, né, os servos, tinham que tirar basicamente, eram geralmente 3 dias da semana para ir lá cultivar, para ir lá trabalhar na terra desse senhor. Então isso era chamado de corvéia, que eu vou falar agora. A corvéia, isso agora vai fazer parte dos impostos do feudalismo. A corvéia era a obrigação servil, né, de trabalhar alguns dias na semana na terra do senhor feudal. Era basicamente tipo, cara, eu já te dei a terra, então ele era obrigado a ir lá trabalhar na terra do cara. Sendo que foi ele que deu a terra, então era isso, coitado do servo. A talha era parte da produção, né, ali do manso servil, que era a terra que o colono possuía, né? Ele só trabalhava ali, ele vivia lá. Então, parte do cultivo, né, daquela economia de subsistência, parte do cultivo dele, parte da produção, tinha que ser destinada ao senhor feudal. Isso era a talha. A banalidade era a taxa de aluguel que o cara tinha que pagar caso ele quisesse usar o celeiro, o moinho ou o forno do senhor feudal. Então, tadinho, os servos só sofriam. O tostão de Pedro, também chamado de dízimo, era 10% da produção dos servos que tinham que ser destinados à igreja para manutenção da capela local. Então, eles tinham que pagar o dízimo lá para a igreja, que era chamado de tostão de Pedro. Formiage era o imposto cobrado pelo casamento. Caso o servo quisesse casar com uma camponesa, com outra serva, né, de outro feudo, ele tinha que pagar para o senhor feudal. Também tinha que pagar, tipo assim, por cabeça no casamento. Tudo isso o cara tinha que pagar. E por último, a mão morta. Por exemplo, a mão morta era assim: caso o pai da família dos servos morresse e o filho quisesse assumir, né, caso o herdeiro quisesse assumir, ele tinha que pagar esse imposto. Então, ou seja, o cara tinha que pagar. De qualquer jeito, tinha que pagar tudo. Então, foi isso, né? Qualquer dúvida, me fala aí. Qualquer coisa que não tenha entendido, é só falar.
que eu dou um salve. Valeu, tamo junto. Isso fala de feudalismo. Nice. Foi mais um resumão mesmo. Tamo junto.